Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Claudino, aqui no canal Produto On, onde a gente fala sem filtros sobre tecnologia, gestão, mercado, comportamento e sobre as transformações do nosso tempo. E hoje, um papo bem profundo e até um pouco provocador. A geração X nas organizações em 2025. Adaptada ou à beira de um colapso? Vamos tentar entender como que essa geração que nasceu lá nos anos 60, 70 e 80, que foi chamada de ponte entre o analógico e o digital, está se posicionando dentro das empresas no meio de tanta disrupção. E um spoiler: a geração X pode não fazer barulho, mas ela carrega um legado e também dilemas que moldam as empresas no dia de hoje. Então, senta aí, pega o seu café e bora para esse vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou dessa geração X, eu sou lá dos anos 80, e essa geração foi aquela geração que viu o mundo mudar na sua frente, na frente dos seus olhos. Eles nasceram em um Brasil sem internet, sem celular, com máquina de escrever, com telefone de disco. Eu me lembro que chegou um tempo da vida que todo mundo dizia: você tem que fazer datilografia para você conseguir um bom emprego. Lembro também da questão do telefone de disco, que as pessoas brigavam em filas para conseguir uma senha para ter uma linha telefônica em casa. E quem tinha era um verdadeiro luxo. Lá nos anos 70, pessoas antes até da minha geração viram a ditadura militar acabar, por exemplo. O plano cruzado fracassar, conseguiram ver a chegada do real, a democratização da informação e esse caos da tecnologia que está mudando tudo e todos. Essa geração viu nascer e-mail, e eu tenho amigos até hoje que têm e-mail do BOL, por incrível que pareça. A internet, o computador pessoal, essas pessoas tiveram que aprender a lidar com Excel, o Word, o Outlook, no grito. Com o Windows 95, depois veio o XP, depois veio o Vista, e todo mundo sobreviveu a isso. Só que essa geração é uma geração que sabe o valor e o esforço das coisas. Trabalhar até mais tarde não era status. Crescer na carreira era mais sobre tempo de casa do que engajamento. Vestir a camisa era literalmente a palavra-chave dessas pessoas. Só que o tempo mudou. É uma geração que precisou se adaptar com todas essas mudanças e, aos poucos, foram vendo outras gerações entrar. A sequência foi os Millennials, a geração Y. Nas empresas, com uma outra cabeça, essas pessoas entraram com um outro olhar para trabalhar. Viram RH, falar de propósito, viram home office virar uma tendência e depois uma regra. Se bem que as coisas estão mudando hoje e muitas empresas não estão querendo mais seguir o home office e preferem o presencial ou o híbrido. Viram o mundo parar por causa de uma pandemia e a tecnologia se tornar o motor de praticamente tudo que a gente vê hoje. Então, a geração X, ela aprendeu a se reinventar. Mas aí eu vou te perguntar, e a que custo tudo isso? E o custo de tudo isso é um alto preço. Por quê? Muitos profissionais da geração X hoje ocupam cargos de liderança. E aqui eu posso dizer que são gerentes, diretores, conselheiros, especialistas, seniors. Então, essas pessoas elas estão no centro do jogo, mas muitas vezes elas sentem que as regras estão mudando rápido demais. E isso não é uma percepção minha, isso é uma percepção de todos dessa geração. Por quê? Essas pessoas estão vendo que o futuro é uma mistura de otimismo e ceticismo. Otimismo porque essas pessoas acreditam na capacidade de adaptação do ser humano. Olha quanta coisa já mudou nesse tempo todo dessa galera, e essa galera ainda acredita na capacidade de adaptação do ser humano. Só que muitas das vezes, e eu me incluo nisso, a gente vive com ceticismo, porque essas mudanças, elas são modas passageiras, elas passam rápido demais, e quando a gente piscou, já foi.
Você deve ter ouvido aqui palavras como metaverso, inteligência artificial generativa, liderança distribuída, trabalho assíncrono. A reação é imediata. É legal, mas até quando que vai durar isso? E a gente realmente não sabe. E tem um gap geracional que precisa ser reconhecido. Por quê? Essa geração, ela aprendeu mudanças e que as mudanças são importantes, mas que nem todas vão vingar. Porque essa geração, ela viu prometer mundos virtuais lá em 2016 e depois sumir. Ela viu redes sociais nascerem e morrerem. E eles sabem que nem tudo que reluz é inovação de verdade. Mas esse olhar crítico, muitas vezes, é confundido com resistência. A gente pode dizer aqui que, sem dúvida nenhuma, a geração X, ela é a geração do meio. E por isso que há tanta resistência. Entre os baby boomers que estão se aposentando e os millennials, Gen Z, que estão subindo com uma velocidade muito rápida, isso coloca eles numa posição delicada. Eles têm a experiência, a visão sistêmica, o jogo de cintura político dentro das empresas, mas também precisam lidar com essa nova cultura corporativa, que vem gritando muito alto e a gente está ouvindo muito falar de vulnerabilidades, de postura, e essa postura ela precisa ser muito firme. Essas pessoas estão liderando hoje e exige delas uma empatia, uma escutativa, uma adaptação constante. Muitos dessa geração X aprenderam liderança no modelo de gerenciar militar, comando e controle. Foram treinados assim, né? E eu estou falando isso, não estou falando isso só dentro das empresas, eu estou falando isso dentro das casas das pessoas. As pessoas foram educadas dessa forma e foram assim que elas querem seguir com as outras pessoas. Só que hoje isso não funciona mais. A gente tem um outro mercado, uma outra cabeça. Então, muitos estão reaprendendo como que funciona a coisa. Estão fazendo coaching, terapia, curso, soft skills, estão quebrando paradigmas internos dentro de vocês mesmos e dentro de nós mesmos para se manter relevante no mercado. E eu posso dizer para vocês que isso é bonito de ver, mas só que é cansativo para a cabeça das pessoas. As pessoas dessa geração estão cansadas, realmente estão cansadas, porque elas aprenderam de uma forma, estão vivendo de outra totalmente diferente. E isso é cansativo demais. E muitos profissionais dessa geração estão sim com burnout. Sentem que precisam provar valor o tempo todo, que estão correndo para não ficar para trás dessa geração nova que vem aí. E um negócio bem bacana. Esses tempos eu conversei com um diretor e esse diretor falou para mim, Claudino, eu tô cansado de precisar repreender tudo a cada 6 meses. Parece que eu tô sempre com um passo atrás. E isso é real, isso é humano, isso é a geração X. Porque as pessoas foram criadas assim. As pessoas foram aprendendo a lidar com as coisas assim. Só que agora a gente está tendo que reaprender tudo de novo. Então, é muito complicado, mas pode dar certo. Eu digo para vocês que pode dar certo, porque essa geração, ela carrega um legado de trabalho duro, de entrega, de disciplina, mas ela vive num mundo onde o discurso é da inovação, da experimentação, do erro, de como parte de um processo. E muitas vezes esse discurso ele não conversa com o que eles viveram, por exemplo, e o que eu vivi. Realmente isso é real. Eles não foram treinados para errar rápido. Eles foram treinados para não errar. E tá entendendo a diferença do errar rápido
e não errar. Então, quando uma empresa diz, vamos testar, vamos pivotar, vamos falhar rápido, a reação interna é de pânico dessa pessoa, porque essa pessoa ela sabe que o peso de um erro é muito grande. E isso, na mente da pessoa, dessa geração, acontece. E o que falta, às vezes, na grande maioria das vezes, é uma tradução, é uma conversa. Mostrar para a geração e principalmente para essa geração, que errar hoje faz parte do ciclo de aprendizado, que a agilidade não é bagunça, que a experimentação não é irresponsabilidade. As empresas hoje, infelizmente, elas precisam ajudar a geração X a entender isso. E a própria geração X precisa aceitar isso também, que não vai ter mais a mesma estabilidade como a gente tinha antigamente de mercado, onde a pessoa entrava na empresa e ficava 25 anos, ou a pessoa entrava na empresa, ficava 30 anos e lá se aposentava, e lá ela tinha uma aposentadoria enorme e ela é feliz da vida. Isso no Brasil não acontece. Mas não existe mais estabilidade para nada no mundo, nem na vida. E as pessoas têm que entender isso. E as pessoas têm que olhar para dentro de si sobre isso. O mundo, ele mudou. O ritmo mudou. A lógica mudou. Tem profissional aí que passou 20 anos dentro de uma organização olha a loucura que é. Hoje, a média de um profissional ficar dentro de uma organização é 2 anos. E isso, se você parar para olhar na questão psicológica, mexe demais com a cabeça das pessoas. Com o senso do pertencimento, com a identidade. E isso não existe mais. Infelizmente, a gente tem um conflito que ele é invisível. E a gente tem uma diferença entre legado e inovação. Bom, eu posso dizer que muitos profissionais da geração X enfrentam hoje uma crise silenciosa de relevância. Não é que não tenham conteúdo, não tenham experiência, não tenham repertório, isso tem de sobra. É que a gente tem uma dificuldade do como comunicar, porque passou a quase ser tão importante quanto o que comunicar. E nas empresas, a gente tem plataformas como Slack, Discord, Miro, Notion, reuniões assíncronas. A gente tem até memes que se tornam formas legítimas de transmitir ideias. A linguagem do mundo hoje mudou, o tom mudou. E muitos da geração X ainda ficam inseguros ao tentar se expressar com uma nova fluidez, por exemplo. E o medo de parecer ultrapassados os faz muitas vezes se silenciar. Quando falam, sente que não são ouvidos. Quando sugerem algo, não são vistos. Ou são vistos até, mas como conservadores. Quando tentam inovar, sentem que precisam pedir licença. E é um ruído geracional que se instalou. E isso é normal. Isso é do mundo novo. E o mais interessante é que a geração X, em muitos casos, carrega uma comunicação refinada, profunda, estratégica, mas eles não notaram que o palco mudou, a velocidade mudou, a lógica de autoridade mudou. E o desafio das pessoas é reaprender a contar histórias no formato certo, sem perder a essência, sem precisar virar alguém que não é, e apenas ir se reconectando com a vida, com a forma atual de ser, com a forma atual de gerar impacto no mundo que a gente vive. E como a geração X é conhecida por sua adaptabilidade? Sim, ela é uma geração que mudou muita coisa. Sobreviveu a várias ondas tecnológicas, a mudanças culturais, mas, como eu comentei anteriormente, tem um preço muito alto sendo cobrado da gente, geração X. E esse preço, ele é constante, que é o cansaço.
Essa geração ela está tentando acompanhar sempre as novas ferramentas, os novos modelos, as novas ideias, sempre tentando aprender algo novo, sempre fazendo uma atualização que é necessário. Só que esse esforço contínuo, muitas vezes, ele é invisível para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é visto como natural, já que alguns são até líderes ou experientes no mercado. E esse é o grande problema. Quando a adaptabilidade ela vira obrigação, ela se transforma numa sobrecarga para essas pessoas. Muitas dessas gerações e dessa geração têm filhos ou pais idosos para cuidar, compromisso financeiro alto, carreira exigente. No meio disso tudo, ainda precisam ser inovadores, ágeis, carismáticos e atualizados dentro das organizações. E aqui eu quero chegar num ponto principal. A conta não fecha. De um lado ou de outro, a pessoa vai precisar de ajuda. E isso precisa ser normalizado. O descanso, a pausa, a reflexão. E o mais importante, é preciso valorizar a constância. Nem toda inovação precisa vir dos mais jovens, por exemplo. Nem toda disrupção precisa ser ruidosa. A geração X pode ser uma força estável em meio ao caos. E nas empresas há um tipo de conhecimento que ele não está documentado. Ele não está em PDF, ele não está em slide de apresentação quando a pessoa entra na empresa, que é o conhecimento tácito. Aquele que está na cabeça das pessoas experientes, que viveram casos complexos, que sabem o caminho das pedras, por exemplo. E isso a geração X, eles são muito importantes, porque em muitos casos eles são os guardiões desse conhecimento. É uma geração que viveu muita coisa. Só que ela está muito defasada, ela não está sendo valorizada e esse conhecimento ele está se perdendo dentro das organizações. E o pior de tudo, está sendo descartado como obsoleto, quando na verdade é um ouro puro. Saber como um sistema se comporta, por que que uma política foi criada, como lidar com um determinado fornecedor. Gente, sinceramente, isso não se aprende no YouTube. A gente precisa criar ambientes onde a geração X ela compartilhe o seu saber com orgulho e não com medo, onde ensinar não seja visto como um sinal que tá velho, mas como uma prova de que é essencial para o futuro da organização. Por isso que eu sou a favor das mentorias e muitas das vezes as mentorias reversas, elas são ótimas. A mentoria tradicional também, e essa troca precisa sim ser equilibrada. Só que, infelizmente, as organizações, elas não olham para esse lado. E tanto que mudou que a cultura de performance hoje também mudou. Antes, os resultados eram quase todos tangíveis. A gente tinha entrega, a gente tinha lucro, meta, SLA. Hoje a gente está falando também de protagonismo, de mentalidade, de pertencimento, de influência, de fit cultural. E esses são os KPIs hoje emocionais. E isso é difícil de medir. E também é cobrado intensamente. E essa geração, ela tem esse conflito. A geração X, ela foi treinada para entregar, para bater meta, para manter o sistema funcionando. Só que agora a gente precisa também mostrar o engajamento em causas, desenvolver pensamentos diferentes, ser ativos nas redes internas, participar de rituais de cultura. Só que para muita gente se encaixa, para outros não. E isso vai soar como um teatro. Não porque não valoriza a cultura, mas porque não foram treinados para performar emoções, foram treinados para resolver problemas. E essa mudança pode gerar muito conflito interno, um sentimento de não pertencimento. As pessoas não se sentem donas daquilo. O segredo está em incluir essa geração na conversa cultural sem exigir que atuem com outras gerações, por exemplo.
Eles também têm os seus valores. Eles só apenas comunicam de forma diferente, e isso precisa ser respeitado dentro das organizações. E por fim, precisamos falar do grande desafio que é o diálogo entre as gerações. Existem hoje muitos atritos nas empresas, não sobre competência, inovação ou estratégia, mas que existem sim linguagens sobre escuta, sobre empatia. E aí a gente tem uma geração X que cresceu ouvindo ordens, a geração Z que cresceu dando opiniões. Ambas têm o seu valor, mas se comunicam em frequências diferentes. As empresas que estão prosperando são aquelas que criam pontes entre essas gerações, que entendem que os mais jovens podem ensinar, mas também eles precisam aprender. E que os mais velhos podem guiar, mas também precisam escutar. E o diálogo não se impõe, ele se constrói. Círculos de conversa, duplas de mentoria cruzada, momentos de storytelling, e aqui eu estou falando de histórias de gerações, tudo isso pode mudar o clima, a cultura e os resultados de uma organização. A diversidade geracional é uma potência, mas só se houver diálogo dentro das organizações. A geração X pode não ser a mais barulhenta, mas com certeza ela é a mais resiliente. Eles são os que seguram as pontas quando o sistema cai, quando ninguém tem um plano B, ele é o primeiro a ter um plano B, os que lembram de como fazer gestão sem dashboard, os que conhecem os verdadeiros caminhos das pedras, mas também são os que mais sofrem em silêncio, porque eles não foram treinados para pedir ajuda, para mostrar vulnerabilidade, infelizmente. Se a gente quer organizações humanas, inclusivas e adaptativas, a gente precisa olhar com mais carinho para essa geração. E aqui eu digo promover diálogos e diálogos de integração entre essas pessoas e outras gerações, incluir eles em decisões de inovação, dar espaço para que eles ensinem, só que também para que eles aprendam com as outras gerações. A geração X tem muita coisa para oferecer, mas, infelizmente, ela é uma geração que precisa de apoio. Porque não existe transformação digital sem transformação humana. E essa geração está no meio desse furacão. E é isso que as organizações têm que entender. E é isso que as pessoas precisam colocar na cabeça delas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Se você é da geração X, qual que é a maior dificuldade que você vive hoje dentro das organizações em 2025? E até o próximo vídeo, pessoal.